Dinheiro, ele nos traz tanta aflição e preocupação que às vezes nós achamos que não é bom falar sobre ele com os nossos filhos para poupá-los disso. Mas parece que pode ser uma boa ideia sim conversar sobre educação financeira com jovens e crianças. E para debater esse assunto, eu trouxe aqui um time de especialistas. Muito obrigado vocês todos por virem. Está começando mais um Papo Educa, o podcast voltado para pais e professores do Jornal Joca. Para começar nosso papo sobre educação financeira, eu gostaria que vocês começassem apresentando. Quem são vocês? O que vocês fazem no ramo? Começando por você, minha querida. Oi, gente. Eu sou Vânia Santana, educadora financeira e coach desde 2019 no meu pós-carreira. Eu tenho foco no público de mulheres negras, mas eu falo e acolho todos os públicos. Missão, alegria e realização, espalhar esses saberes. Me chamo Cleiton Schnepper, sou líder dos embaixadores do Instituto Futuro para Todos, também sou vice-presidente da APOF, Associação de Profissionais Planejadores, Orientadores e Educadores em Finanças. Me considero um ativista de educação financeira, 33 anos trabalhando com finanças e desde 2019 me dedicando à educação financeira de famílias, incluindo jovens também. Meu nome é Tereza Taira, eu sou formada em tecnologia, trabalhei anos com tecnologia, mas há aproximadamente 10 anos eu trabalho com educação financeira em projetos em escolas e empresas. E nos últimos anos eu tenho me dedicado à educação financeira para jovens e crianças em escolas. Gente, muito obrigado vocês todos por virem. Estou muito feliz com a presença de vocês. Inclusive, vocês se conheciam já, né? Na hora que vocês se encontraram lá, alguns de vocês se cumprimentaram já se conhecendo, né? Conheci a Vânia. Tive o prazer de conhecer a nossa amiga aqui hoje. Uma honra mesmo. Mesma coisa. Quanto mais de nós, melhor, né? O mundo é carente de educadores financeiros, então... Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Eu sou um pai. Eu não sou pai, mas vamos supor que eu sou um pai. Eu quero começar a falar sobre educação financeira com meu filho. Ou eu sou um professor, eu quero começar a falar sobre educação financeira com meu aluno. Qual é uma maneira de começar essa conversa? Por onde eu começo a dialogar com eles sobre esse mundo? Bom, eu diria que quando aparecem os desejos, isso independe da idade. Então, quero o brinquedo, quero a roupa, quero o doce... Já dá para começar. É claro que a gente não vai fazer um tratado de educação financeira para uma criança de 3, 4, 5 anos. Mas já dá para introduzir conceitos sobre consumo, consumismo, da onde vem o dinheiro, que ele vem do trabalho, não do céu, né? Uhum. Então, eu entendo que é uma forma de começar a introduzir educação financeira em qualquer idade. E vocês? Bem, olha, eu sou mãe de 3 filhos, então vou dar um depoimento bem pertinente, bem real, né, do dia a dia. Falar de educação financeira está tão no cotidiano, né, e por falta de conhecimento, falta de acesso, muitos pais perdem essa oportunidade. Que é no cotidiano, é no mercado junto com o filho, é na escolha de uma opção de lazer. Então, são coisas tão no cotidiano que dá para aproveitar isso. Isso serve de um alerta, né, porque muitos pais falam, como que eu vou falar? Evita pegar um momento para falar. Pegue o dia a dia para vivenciar, né? Então, isso aí é um grande despertar. E para os professores, né? Que eu também lido com bastante professores, eu sempre falo... uma coisa que intimida um professor é ele fala, puxa, mas eu não sou educador financeiro, como é que eu vou trabalhar com a educação financeira com as crianças, né? Sim. Então, todos os treinamentos que eu proporciono para o professor, a primeira fala para eles é, professor, você tem que entender que é professor semeador. Semeador do conhecimento, semeador da vontade, da curiosidade sobre isso, né? E assim, hoje, diferente de outros momentos, né? Nós temos muita informação, né? Então, hoje a gente, ao invés de gastar tempo procurando informação, a gente gasta tempo, né? Sim. Separando o joio do trigo. Então, assim, são momentos diferentes. Então, hoje nós temos uma situação privilegiada que a informação está aí, né? É claro, nós temos hoje situações que precisam tratar de uma forma diferente, mas... Professor, né? Se você tem a oportunidade de trabalhar com isso, você é um grande principal ferramenta na vida de um aluno. Eu acho que as minhas colegas falam tudo, mas uma coisa que eu vejo em relação à educação financeira de crianças
desde sempre, desde a oportunidade, do desejo, da procura. Hoje nós aconselhamos também ter estratégia, a linguagem certa para cada idade, de 0 a 5 anos, de 6 anos até mais ou menos 10 anos e até 12, né? E de 12 até os 18. Existe uma linguagem estratégica para ser colocada para cada um deles. E eu digo também que para os professores, eu também participo pelo Instituto, pela nossa associação, pela nossa empresa, fazendo treinamento para os professores. E quando eles se veem numa situação de falar de dinheiro, eles pensam que vão ter que falar apenas de cálculo, de matemática, e eles se surpreendem, porque o que a gente propõe para os professores e até para os pais, né, Vânia, é que a gente vai ensinar como está sendo proposto esse ano pela 12ª Semana ENEF, as nossas crianças, adolescentes e jovens a fazerem boas escolhas, que esse que é o grande papel da educação financeira. Exatamente. Eu vou ler algumas frases aqui, que eu vou ler as frases, depois eu vou explicar o contexto para vocês, e eu quero a opinião de vocês sobre isso. Ficar estudando sobre Segunda Guerra Mundial não vai te deixar rico. Ser rico é fácil, difícil é ser pobre e continuar acreditando em escola. Não adianta tirar nota 10 se você não sabe fazer dinheiro. Essas frases foram ditas por crianças nas redes sociais, através de vídeos que eles estão fazendo sobre coaches mirins, sobre educação financeira, mas de uma forma meio torta, de criança para criança. E aí, como nós vamos conseguir educar os nossos alunos e filhos neste mundo onde a primeira coisa que a gente precisa falar sobre dinheiro com eles é que o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. E a segunda coisa é de que você realmente tem que planejar a sua vida inteira em torno disso, porque é muito importante. Como é que você equilibra esse equilíbrio no diálogo com eles? Eu gosto de lembrar que quando a gente chega na escola e vai perguntar para as crianças, fala aí, qual é um desejo que você tem? E a gente ouve muitas vezes, eu quero ser rico, né? Sim. E a gente reforça isso para as crianças, que o dinheiro ele não é fim, ele é meio, né? Então, reforçar para a criança que o valor, né? O valor está na conquista, está na jornada, né? Então, não é o dinheiro que... faz uma brincadeira, a gente conta uma historinha que deixa você dentro de um cofre cheio de moedas, você não vive, você precisa de alimento. O dinheiro, ele é meio de troca, né? Então, são informações básicas que a gente precisa levar isso para os nossos alunos e lembrar sempre, né? Dinheiro é conquista, é realização, né? Não adianta você só ter o dinheiro se você não tem aquele prazer de ter conquistado alguma coisa. E quando a gente escuta muito dos alunos falando sobre enriquecer fácil, a gente sempre lembra um conceito muito... que é legal de fazer essa analogia com o aluno, que é sobre fazer uma analogia com a natureza, né? O dinheiro é como se fosse a natureza, você planta, você cuida, depois você pega os frutos que seriam os dividendos, essa analogia com a natureza, sabe? Levar essa informação para a criança desde cedo é muito importante, né? E é legal que esse ano, o Cleiton falou da ENEF, que a ENEF, né, que é a Semana Nacional de Educação Financeira, o tema é Educação Financeira para Jovens. E do ano passado foi sobre proteção financeira. E a gente levou muito esse alerta sobre as apostas, os jogos, né, para os alunos. Porque muitas vezes cada ambiente tem essa necessidade. Tem aluno que ele sabe que aquilo é um problema. Tem aluno que ele sabe que aquilo ali é uma diversão. Mas tem gente que ainda está na esperança de ser uma aposta, um salvamento, né? Então, sabe, esses conceitos básicos a gente levar para os alunos dentro de casa é muito, muito importante. Isso é um problema. Até a questão da aposta, ela tá dentro da escola, assim. Tipo, mesmo quando eles não estão apostando, faz parte da cultura, do vocábulo, assim. Eles sabem o que é o tigrinho, o que é a aposta, a gente que perdeu tudo, ganhou tudo. E isso é assustador, né? Quando a gente olha de fora, assim, nós de adultos olhando de fora, fica meio assustado, assim. E você, como você acha que pode equilibrar esse discurso com Esse eles? discurso precisa ser equilibrado com a ajuda da família. Eu acho que a família tem que estar muito envolvida e, infelizmente, algumas dessas frases são referências do que eles acabam vendo na própria casa. Ela precisa ser muito bem alinhada com os professores, que muitas vezes não entendem sobre educação financeira e também são cidadãos, né, que estão aí dentro dos 80% de cidadãos aí endividados, que precisam ter um lidar melhor com o dinheiro. E assim, você me fez lembrar, essas frases até assustam um pouco. Sim.
Essa semana, na sexta-feira passada, eu estava dando aula para um grupo de empreendedores na Zona Leste de São Paulo, para lá em Cidade de Tiradentes. E um garoto me fez uma pergunta que foi muito pesada. Ele falou: professor, você acredita mesmo que eu vou conseguir juntar dinheiro trabalhando honestamente? Nossa. Porque o meio que ele vive, infelizmente, aqueles que vão prosperar são os garotos que vão estar lidando com o crime. E ele me fez uma pergunta que eu tive que, do mesmo jeito que eu tive que respirar para falar para você, eu tive que respirar 2 vezes, né, Vânia? Porque eu acredito. Daí eu falei para ele: eu acredito. Eu acredito que você... E aí eu dei conceitos básicos de educação financeira e acabei falando sobre empreendedorismo. A nossa missão, pessoal, é uma missão missionária. É uma missão de desfazer uma bomba. Não sei se os meus colegas concordam aqui, mas é inevitável trabalhar família, professores. É inevitável ter pessoas labutando. É inevitável a gente criar um discurso para cada um deles e também entender o universo onde eles estão inseridos. E assim, infelizmente, muitas dessas referências, dessas frases, são o que eles escutam até na sua própria casa, não é verdade? Então assusta, mas é um universo a ser trabalhado também com os pais. Isso é interessante que você falou, porque existem, quando falamos socioeconomicamente, existem vários Brasis dentro do Brasil. Então, dentro de uma escola, dentro de outras escolas, nós temos que abordar esse assunto de uma forma completamente diferente, né? Dependendo de onde estamos falando, assim, porque eles estão com questões diferentes que eles estão nos perguntando, estão questionando, né? É verdade. Inclusive, o que o Cleiton falou me remeteu à questão da ostentação. Porque se o rico tem o celular da maçã, tá tudo normal. Se o adolescente ou a criança... Agora, o pobre periférico, ele tem os mesmos desejos e, inclusive, estão exacerbados porque é um desejo não satisfeito. E aí vem o consumismo, daí vem as redes, daí vem o tigrinho, daí vem o não sei quem que ganhou milhões para vender não sei o quê. E é claro que isso inspira desejos, mas a gente termina entendendo que isso são atalhos e que educação financeira é construção. E a Tereza trouxe a questão da natureza. Eu gosto de falar de sustentabilidade financeira, porque quem adota educação financeira na vida, essa pessoa vai ter uma vida digna e estável sempre. Não é, olha, agora não tem mais tigrinho, agora eu não tenho. Agora saiu a moda do influencer, porque a gente sabe que são ondas, não é? Isso que está funcionando hoje, daqui a um ano já não está mais. E principalmente, não funciona igual para todos. Não é todo mundo que vai ficar milionário porque virou influencer. Então, a gente tem muitos castelos de areia e por conta da baixa maturidade natural na faixa etária, eles terminam se deslumbrando com coisas que não têm consistência. Então, educação financeira é consistência. Entendi. Bom, eu vou fazer uma dinâmica com vocês agora. Vai ser o seguinte: é o jogo que se chama Complete a Frase. Eu vou começar uma frase e aí vocês vão completar, e se vocês quiserem, vocês podem justificar por que vocês estão completando a frase dessa forma, ou se vocês acharem que não precisa, passa pro próximo já. Então, vai começar por mim, você, eu falo a próxima frase e fazemos essa dinâmica. Estão prontos? Mas eu Não estou pronta, mas bora. Eu complemento, todos nós complementamos a primeira frase que você vai falar. A mesma frase. A gente não precisa complementar o que ela... Não. Beleza. Não é acumulativo. Ótimo. Não, dificulta, Cleiton. Vamos criar dificuldade, né? Você estava pensando em juros compostos já. Cabeça de educador financeiro, né, velho? Meu Deus, nada de juros simples. Ó, se eu pudesse dar um conselho para eu mesmo adolescente, este conselho seria... Comece a poupar, investir desde o primeiro salário. Quer justificar ou... Porque você cria um hábito, não importa se são 10, 20, 30 reais, porque tem a história de não sobra dinheiro. Eu tenho um lema de que o primeiro boleto do mês tem que ter o seu nome. Então, se a gente se habitua aí com isso desde a primeira renda, inclusive para os privilegiados que tiverem mesada, isso já pode ser tratado também na mesada.
uma parte você separa para os desejos, para os sonhos. Então, quando a pessoa cria esse hábito com 18 anos, com 17, sei lá, quando vai ser o primeiro emprego, isso vai se perpetuar para a vida, porque ela criou um comportamento. Pague um boleto para você mesmo. Sim. Olha aí. Eu daria... Se posicione e se valorize. Se valoriza é importante. E tem um porquê. Eu tive uma criação com dinheiro muito pesada. Meu pai era um mecanógrafo. Ele consertava máquina de escrever. Olha aí. E minha mãe, ela trabalhava na área da saúde, como auxiliar de enfermagem. Pessoas muito humildes. Nós éramos lá de São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo. E quando eu falava de dinheiro, eu via que a minha mãe falava, esse menino é muito ambicioso. Como se uma ambição fosse tão somente ruim, né? E muitas vezes eu fui travado ali. Depois a gente foi entender por que a mãe falou isso, o pai falou aquilo outro, mas não por maldade, por falta de conhecimento. Limitantes. As crenças limitantes, Vânia. Perfeito. E isso me atrapalhou. E eu fui vendo que eu tive que trabalhar isso. E hoje, dando aula, que é uma coisa que eu amo para os nossos adolescentes, eu percebo que essa mesma armadilha muitos podem estar caindo. Então, por isso que eu falo isso. Tem uma questão também no Se Valorize do saiba cobrar pelo seu trabalho, não aceite... Autoestima financeira. Autoestima financeira. É verdade. Eu não bom tinha termo. nenhuma. Eu não tinha nenhuma. Acabávamos nos colocando num lugar que, se eu fosse me destacar, eu estava querendo tomar um papel que não era meu. Mas aí a gente teve que trabalhar com a família. Ó, existe um papel que era meu. Por exemplo, eu fui trabalhar na área financeira. E minha família não queria. Não queria. Mas eu queria muito isso. Era um grande desejo meu. E aí depois eles foram vendo que aquilo fazia sentido para mim. E aí, Vânia, quando eu me encantei pela tal da educação financeira, eles ficaram mais perturbados, porque eu deixei um trabalho CLT, do qual eu ganhava muito bem, e aí deixar de ser um gerente comercial e um educador financeiro numa grande instituição financeira do Brasil, para empreender com educação financeira no extremo leste de São Paulo. E ser empreendedor assusta os pais, né? Assim, eu vou sozinho cuidar da minha vida. Assusta Meu Deus. pais, assusta a A mulher. esposa, assusta todo mundo. Assusta todo mundo. Empreendedor no Brasil é herói. A minha mãe já começou a levar meu nome para as campanhas de oração dela. O que está acontecendo com esse menino? Mas depois ela entendeu que era algo que a gente precisa também, se eu falar sobre dinheiro, que acaba tudo sendo um dinheiro, que dinheiro é realização. Olha, acho que eu falaria, olhe mais para você, autoconhecimento, né? Porque educação financeira a gente vê que tem muito sobre autoconhecimento, por que o outro tem ou não tenho, quais são os meus reais gostos, preferências. E também um conselho assim, meio que fora da caixa, é saber que a vida não é linear, não é terceiro, quarto, quinto ano, que é, sabe, de uma forma linear, que a vida tem seus altos e baixos e que você tem que olhar suas habilidades. Ali está o ouro, né? Eu gosto muito de despertar isso nos jovens, que trabalhar... hoje não faz muito sentido aquela pergunta o que você vai ser quando crescer, mas eu gosto de despertar. Pense no assunto que você gosta e na habilidade que você tem. Isso ajuda muito numa trajetória agora, ainda mais hoje que tem muito acesso a muitas opções e oportunidades, né? Esse conselho, e também o do dinheiro, né? Claro, tipo, o futuro é logo ali. Sabe? Então, quando a gente era adolescente, a gente achava que não ia chegar a essa época, dessa idade e tal, né? E a gente mostra muito para os jovens que o pouco esforço agora dá um resultado muito legal lá na frente, né? Então... Esse negócio de que não é um caminho linear, eu acho que é importante também, até porque estamos numa geração agora em que os filhos não conseguem comprar casa própria, que os pais puderam comprar quando tinha a idade deles... E aí eles se culpam, rola uma cobrança, assim, dessa geração. Mas tem um contexto também, todo socioeconômico do que aconteceu, assim. E eu acho que você conseguir enxergar que não é um caminho linear para todo mundo, não é igual, cada um vai ter sua caminhada financeira, ajuda a aliviar um pouco essa pressão também, né? Inclusive tem um conceito corporativo que fala em multicarreira. Que a gente... eu sou administradora, por exemplo...
mas eu sou coach, eu sou professora, eu sou palestrante, eu sou escritora, então... E tudo pode virar dinheiro, pode virar renda e me apoiar. O coach não está dando certo, a educadora financeira está bancando os meus sonhos, as minhas necessidades. Então, esse entendimento de que a gente não precisa ficar amarrado a uma única fonte de renda também é importante para tirar esse peso de onde vem o dinheiro. Pode vir de muitos lugares. Entendi. Bom, um erro comum dos pais ao falar de dinheiro com os filhos é... colocarem as próprias crenças. A gente acabou de falar de crenças limitantes, né? Dinheiro é sujo, dinheiro é pecado, pessoas ricas não são do bem, dinheiro não dá em árvore. A Tereza acabou de falar de autoconhecimento, porque muitas dessas coisas estão ali no inconsciente. A gente vai papagaiando, porque o avô falava, porque os pais falavam. Trazer isso para a consciência e buscar outros modelos para viver e para compartilhar com seus filhos é um grande legado, maior do que dinheiro. As próprias crenças e os próprios traumas também, né? Sim, Fica com uns traumas com dinheiro assim que você pode passar para seus filhos tranquilamente. Né? Às vezes você tem um pai que é super sovina, não abre nada, uma mãe que é gastona ou ao contrário, e a gente já tem um desequilíbrio ali, um modelo não copiável. E aí, um erro comum de falar que os pais cometem ao falar de dinheiro com os filhos? Nessa conversa com os filhos, eu acho que os pais evitam muito o confronto que é necessário. Existem oportunidades, um confronto ali de levar uma ideia que às vezes as pessoas preferem evitar. Vou explicar um deles. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa com 20 famílias e perguntar quem leva o seu filho no supermercado, mais ou menos 3 ou 4 pessoas vão levantar a mão que levam o seu filho ao supermercado para utilizar aquilo como um meio pedagógico de ensino. Os demais preferem evitar, porque a criança vai começar a gritar lá no supermercado, coisa e tal. Coisa. Exatamente. Uma oportunidade. A Vânia foi muito feliz. A criança apareceu o desejo, é uma oportunidade, não evita. Quero ir ao supermercado? Vai, mas vão ter regras. Quero ir ao shopping para adquirir algo? Tem que ter regras. Está chegando o Natal, Ano Novo, época de festa. Não evite a oportunidade de ensinar o seu filho. Às vezes evitamos um confronto no bom sentido, não de briga, mas de educação, né, Vânia? Que a gente pode fazer grandes mudanças na vida dos nossos filhos. É lidar com dinheiro como se fosse um tabu, né? A gente segue dinheiro, religião e política não se fala. Claro que se fala. Não se discute, mas se debate. Exatamente. E aí a gente precisa trazer esse estilo para que as nossas crianças entendam que tem um porquê essas regras, que a gente fala, olha, hoje não dá. Eu vi uma vez uma cena no supermercado, uma criança gritando lá loucamente, eu quero visão. Eu quero visão. Pensei que estava com problema de oftalmo, né? Mas o Visão era o boneco da Marvel. Que aí a mãe falou pra ele, já escutei todo o diálogo e também já entendi. Mas você tem o Homem-Aranha, você tem o Homem de Ferro, você tem... Mas eu quero o Visão, porque eu preciso ter ele na minha coleção. E aí a mãe falou, não tem dinheiro. E o menino falou rapidamente, passa no cartão. E aí ela insistiu, eu não tenho. Faz um Pix. Então, se ela não tem um diálogo ali, não evita o confronto, talvez o diálogo correto fosse, olha, você, em menos de um mês, você já adquiriu um outro boneco. Vamos dar um prazo para isso, ter um diálogo antecipado, chegar lá e falar o valor e mostrar que realmente foge do orçamento, claro, e não de uma maneira pesada para a criança, dentro daquilo que a criança precisa ouvir dentro da idade dele. Mas é isso, é importante esse convívio. O dinheiro é um assunto de casa, não pode ser um tabu, como disse a Vânia. Uhum. Deixa eu listar aqui alguns erros, né? Então, que eu sempre reforço com os pais, é sobre não colocar isso no dia a dia, né? Então, eu falo que o mercado, ele é uma oportunidade
É uma oportunidade porque é uma coisa do cotidiano. Então, eu não preciso falar com o meu filho quando ele vai querer um desejo maior, um sonho. Porque ali só daqui a um tempo. Mas o mercado é um ambiente que está no dia a dia, né? E educação financeira é criação de hábitos. Então, o mercado é um prato cheio, daí a gente fala de oferta-demanda, escolha de marcas, né? Produtos sazonais. Então, é um ambiente rico em oportunidade, né? Então, às vezes a gente não quer levar o filho porque dá mais trabalho. Não, ali já é um prato cheio de falar. Falar de valor agregado nos produtos é muita oportunidade, né? Outra coisa também é assim, o filho quer alguma coisa, aí eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo, onde uma mãe mandou uma mensagem para mim falando: Tereza, meu filho, ele tá louco por aquele brinquedo. E eu não consigo, eu não concordo em pagar aquele valor naquele brinquedo, né? E eu falei para ela: faz um exercício, né? Pega um tabuleiro, fala para ele, né? Monta esse cenário que ele tá vendo do brinquedo e faz uma brincadeira com ele sobre o que ele gosta realmente, né? E depois dessa brincadeira que ela fez, né? Ela viu que o menino, ele gostava de velocidade. Então, não era aquele brinquedo que ele queria uma experiência de velocidade. Então, às vezes, a gente fica cega numa visão, no que a criança está falando, e a gente tem a oportunidade de ampliar a visão da criança, né? Às vezes, a criança quer comprar. Eu costumo falar que antes do comprar, tem tanto verbo, né? Tem o compartilhar, tem o fabricar, tem o pegar emprestado. Então, tem tantos verbos antes do comprar, né? Então, mas assim, são estímulos que a gente vai ajudar os alunos, as crianças, para sair desse mundo consumista, né? Eu vejo muitas mães reclamando. Um dia, uma mãe mandou uma foto para mim. Ela falou assim: olha que a minha filha escreveu, Feliz Dia das Mães, e embaixo, quero boneca tal. Eu falei, nossa, então assim, é um consumismo, né, desenfreado, mas a gente tem que entender, eles são minados, né, são bombardeados dessas propagandas, e a gente precisa trazer essa consciência para eles, né. Um dia eu fiz uma brincadeira com meus filhos: vocês vão pra internet? Eu quero que vocês apontem os comerciais que vocês virem, que era para eles estarem presentes no que tá aparecendo, sabe? No bombardeio, né? É um bombardeio. Que é um verdadeiro bombardeio. Né? Então, assim, tá com essa consciência de que aquilo é uma propaganda, e aquilo está financiando também um produto, né? Às vezes, um dia meu filho falou: nossa, isso aqui tá aparecendo toda hora. Eu falei: mas você tá usando um produto gratuito. É isso que tá financiando isso, né? Então, ter essa consciência também, né? Que é um jogo de interesses, né? E é muito importante isso para os nossos filhos e crianças e alunos. Nossa, essa dinâmica é maravilhosa. Eu recomendo para todos os pais e professores aí apontar os comerciais, porque assim, nós somos formados consumidores antes de sermos formados cidadãos. Então, quando nós estamos muito pequenos, com o tablet na mão, já tem umas propagandas aparecendo, e o youtuber que a gente segue tá fazendo uma propaganda que a gente nem percebe às vezes que é. Então, fazer esse exercício de enxergar quando estão tentando nos vender alguma coisa já pode, né, criar um senso crítico lá muito importante, né? Muito forte nesse sentido, né? Importantíssimo, porque hoje, se você der 2 piscadas num tênis, ele vai te perseguir por 2 meses até você abre a geladeira, o tênis está lá, né? É uma loucura. Isso não é diferente para eles, né? Exatamente. Então, como resistir se está sendo tão fortemente atacado por essa intenção de vender mesmo, que é o que o mercado, as redes estão aí com isso, né? Isso aí. Bom, aproveitando esse caminho, a frase é: o maior desafio que a próxima geração vai enfrentar sobre dinheiro é... Eu acabei de falar do consumo e do consumismo. Eu não sei se é o maior, mas esse é um dos maiores, porque essa questão do consumo, ele leva a um descontrole da organização financeira, porque as pessoas vão entrando nesse lugar do ter e não do ser. E daí eu quero ter o carro, eu trouxe a questão do celular, né? Eu preciso de um celular ou do celular da maçã? Eu preciso de um carro ou de uma SUV? Eu preciso de um tênis ou do tênis com a marca XYZ? E o consumismo vai fazendo a gente se perder nisso, né? Se o fulaninho quer o tênis de R$1.500, eu quero também. Ou então, eu preciso ter 15 pares de tênis, mas eu não sou uma centopeia, gente. Então, pensar no gasto, no consumo versus o esforço para receber aquele dinheiro também. Às vezes, quantos dias você tem que trabalhar no mês para conseguir aquele tênis, aquele celular?
Então, eu vejo que consumo, não sei se é um dos maiores problemas ou desafios, mas acho que está nos top 10. Bom, e você? Eu vejo as tomadas de decisões e as escolhas como principal obstáculo, pensando principalmente em tomadas de decisões e escolhas que tragam verdadeira realização. Que as pessoas comprem, adquiram algo e aquilo faça sentido para a vida dela. Que aquilo traga realização, que aquilo traga também uma capacitação. As pessoas às vezes precisam enxergar que não é somente um tênis, uma roupa, mas que elas precisam de outras coisas como realização. A gente tem mostrado isso lá no Instituto Futuro para Todos, com alguns jovens que eles podem ser pessoas realizadas se eles guardarem um pouco do dinheiro dele pensando no estudo. Pensando numa valorização que aí vai mostrando para eles que o estudo pode colocar eles em carreiras bem melhores. Então, isso a gente tem mostrado. Temos também feito lá no Instituto Futuro para Todos vários treinamentos com professoras lá em Suzano. Tem sido fantástico, porque mostrar para as crianças desde cedo escolhas. Então, as professoras estão promovendo feirinhas, lojinhas, cartas, desenhos onde os alunos colocam lá os seus objetivos. Ter objetivo também é algo que a gente precisa ensinar para que essas tomadas de decisões não sejam só para um consumo de algo que depois eu vou até descartar e vou descobrir de maneira dolorosa que não era tão importante para minha vida. Um desafio dos jovens que eu vejo é eles despertarem essa curiosidade, sabe? O ser curioso, o querer mais conhecimento. Porque hoje a gente vê, às vezes a gente entra numa sala, a gente vê os alunos, alguns desanimados, e assim, teve uma cena, uma situação que eu fiz na escola, que eu quero compartilhar com vocês, que assim, eu peguei uma mesma aula de uma série de 6º ano, e eu dei a mesma aula em salas diferentes, de uma classe de elite e uma classe de uma escola pública, né? Eu falei para eles, eu falei assim, eu vou levar essa mesma aula para 2 ambientes totalmente diferentes, né? E a gente vai ver o resultado. E eu trouxe para eles, sabe quem foram os mais interessados? Os curiosos. Então, independe do ambiente que você está, você tem que despertar essa curiosidade, né? Essa curiosidade e essa vontade de querer produzir, de querer gerar, né? Hoje a gente vê as redes sociais, muita dopamina, né? Da velocidade, das redes sociais. E eu gosto até de falar isso para os meus filhos também, né? Assim, é a prova viva ali. Eu falo, você está vendo isso? Pensa como você faria isso. Porque na hora que você pensa como produtor, muda todo um contexto. Se você gosta de pintar, essa coisa que está na moda, tenta fazer igual. Porque a constância de fazer é um desafiador também, né? Então, sabe, transformar, reverter a situação. Deixa de você ser um telespectador passivo. Tenta pensar como se você fosse produtor. Como que você criaria esse roteiro? Que é uma coisa de minutos, mas dá trabalho, né? Então, como que o jovem, hoje eu penso, como que o jovem ele pode usar o que já está disponível para ser matéria-prima para ele se desenvolver? Entendi. Entendeu? O que vocês 3 falaram tem uma unidade que, assim, não se deixar levar, pensar sobre escolhas, ter noção de que aquilo vai ser consciente, né? Você não vai ser levado a gerir seu dinheiro daquela forma. Você está escolhendo gerenciar seu dinheiro dessa forma, né? As rédeas, né? Tomar as rédeas. Bom, agora eu vou fazer uma outra dinâmica que é mito ou verdade. Eu vou falar frases e vocês 3 vão falar ao mesmo tempo. Mito ou verdade. E aí vamos ver se vocês 3 vão estar alinhados. Ou vamos começar uma conversa aqui sobre isso. Estamos sendo sabatinados, gente. Sabatinados. Bom, a primeira é: a mesada estraga a criança. Mito. 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 Bom, não... Mas a gente vai justificar? Justifique, né? Pode justificar. Que se a mesada, ela estraga a criança. Então, eu gosto de falar que mesada... As oportunidades que você acabou de trazer, né? A mesada é uma ferramenta. Então, a gente gosta de fazer essa analogia, né? Ferramenta, depende de quem usa. Então, é igual você pegar um martelo, é uma ferramenta. Tem gente que vai estragar alguma coisa, tem gente que vai fazer coisas maravilhosas. Então, você tem que usar ela, entender ela como ferramenta. Não dá para você deixar ela livre, você tem que acompanhar. Só da mesada não funciona, né? Sim. Você tem que estar acompanhando. Então, isso você tem que usar como oportunidade mesmo. E uma coisa que a gente está falando aqui leva para um lugar só.
A criança precisa de educação financeira? Sim, precisa, mas pais e educadores não podem ficar alheios a esse processo. Eles têm que ser financeiramente educados, não importa qual foi o passado deles. Se eu quero que meu filho seja financeiramente educado, eu tenho que me comprometer com esse aprendizado também. Não comprar algo pode até fazer bem para a criança. Então ela pede alguma coisa e eu não compro. Isso pode ser bom para ela. Mito ou verdade? Super verdade para mim. Verdade. Verdade, porque às vezes é algo que o pai percebe que vai satisfazer ali no momento, talvez foi influência porque a criança, o jovem, adolescente viu outras pessoas adquirindo e não é o momento. E assim, eu digo que, vou falar um pouco assim daquele universo que eu vivo, a gente tem que falar dentro das casas, não é o momento, não é oportuno. Uma vez um pai falou assim, vou te contratar para você ensinar meu filho sobre educação financeira. E eu estava vendo que ele estava querendo transferir todo um ensino para o filho dele que era de responsabilidade dele. Onde ele deveria... Eu falei para ele, olha, eu prefiro... Vamos continuar com você? E que eu vejo que você vai poder utilizar, levar algumas frases para o seu filho, levar alguns conceitos que vão te ajudar mais seu filho nas decisões, que é um modelo, é um exemplo. E aí eu perguntei, que modelo, o que você tem deixado? Cleiton, o que eu tenho deixado pro meu filho é que eu tendo dinheiro ou não, eu compro e passo no cartão. Eu falei, então temos que começar com você mesmo. Justamente, porque esses dias eu atendi uma pessoa que ela era uma questão de escola, ela falou... A pessoa estava muito endividada. Só que ela falou, eu não abro mão dessa escola para o meu filho. Uhum. E daí, é claro que qualquer pai quer dar a melhor educação para o seu filho. Mas isso não pode ser a qualquer preço. Eu não posso estar totalmente endividado para o meu filho estar naquela escola, porque eu estou deseducando, eu estou passando um exemplo incorreto para ele, que pelo seu desejo vale qualquer coisa. Eu me endividar, eu mentir para alguém, enfim, não é isso que a gente quer passar. Então, eu acho que alguns nãos bem colocados, independente da sua situação financeira, cria adultos mais equilibrados. E é legal falar que o não, né? Não é só um não. O pai tem que dar um não e a explicação. Então, por exemplo, quero isso, mãe. Não planejei para isso. Não, aqui não é o melhor lugar. Não, esse período não favorece. A explicação depois do não, que muitas vezes, né, a gente, como pai, mãe, a gente, né, não, e acabou. Não, basta um complemento que a criança também pode entender. E aí eu quero trazer uma situação que a gente teve numa escola, que a diretora falou, Teresa, a gente precisava fazer alguma coisa com as crianças, eram pequenas, não sabiam ler ainda, para eles entenderem que nem tudo é para agora. Né? E esse projeto foi legal porque a gente usou os próprios recursos da escola. Então, tinha uma mãe que era atriz, tinha outra que cuidava disso, né? E aí a gente fez uma brincadeira, né? Fizemos em forma de canto. Nós trouxemos assim, o que tem de comum? Uma semente de maçã, um bebezinho e um bolo feito. A gente queria mostrar para eles que tudo tem um tempo para acontecer. Né? E nós mostramos assim, olha, a semente vai demorar mais tempo, o bolo mais rápido, o bebê, para ele também entender esse tempo da demora, né? Uhum. Porque às vezes a criança está pedindo... Processo, né? Porque tem coisas que, para criança é fácil falar assim, não, mas você pode explicar, né? Vai demorar um pouquinho, vai demorar um pouquinho mais, né? Fazer as analogias com exemplos da vida dele, né? Um dia meu filho ainda era pequeno, ele perguntou alguma coisa, eu falei... Sabe aquela obra ali? O prédio vai ficar pronto em 3 anos. É lá que vai acontecer. Então, se você coloca no cotidiano, né, alguma referência para a criança entender ou não, então, por um lado, você fala os porquês. E depois você dá um embasamento para ele entender o porquê que vai demorar, né? Que demora um tempo maior ou menor. Vai ajudando, né, a criança a ter mais recursos para entender melhor isso. Suzano, pensando nessa questão do tempo... Eu vi as professoras fizeram uma proposta diferente e elas falaram que iam pegar as crianças e iam produzir geladinhos, né? Uhum. Vários sucos coloridos lá e começavam o início do dia, todo mundo produzindo, colocando o suco no funil,
fechando e colocando dentro do congelador e teria um prazo para aquilo ficar pronto. E aí elas também utilizaram essa técnica de mostrar que tem um tempo oportuno para tudo, né? Do preparar e do consumo correto. Legal. Ó, gente, infelizmente nosso papo tá chegando ao fim. Não. Eu adorei conversar com vocês. Eu quero que vocês três voltem aqui pra gente continuar esse papo. Que bom. Eu acho que vai ser bem legal. E pra finalizar, dê um recado final e diga pras pessoas onde podem encontrar as redes sociais de vocês. Quem quiser conversar sobre o assunto, alcançar vocês, deixa esse lastro pro pessoal, por favor. Bom, eu tô no Instagram, no vaniasantana.finanças. E, assim, eu não nasci herdeira, não nasci financeiramente educada. E eu sei que a educação financeira primeiro transformou a minha vida. Isso me contagiou a tal ponto que eu entendi que era o que eu queria entregar para o mundo. Então, acreditem no poder de uma mudança de comportamento para transformar vidas. Clayton Schnepper, ativista de educação financeira, amo esse assunto. E não seria diferente falar que você pode me encontrar em 3 frentes aí. Na Nortear Educação Financeira, que é a minha empresa, da qual a gente presta serviços para pessoa física e empresas do Brasil todo. @Nortear_EF. Também somos vice-presidente da APOF, @APOFoficial. E agora líder dos embaixadores do Instituto Futuro para Todos. Danilo mandou um grande abraço para você. Outro abraço para ele. E a gente também está lá no Instituto Futuro para Todos. A gente está um trabalho mútuo, mas um trabalho muito consistente e bacana de educação financeira. Obrigado pela oportunidade, viu? Muito obrigado pela sua presença. Meu nome é Tereza Taira, pode me procurar no Instagram, Tereza Taira. A minha mensagem é: você é professor, você é pai, sempre há o que evoluir na educação financeira. Então, a educação financeira está no projeto pontual, dê chance disso virar um hábito. Então, assim, todos os projetos, ele tem condição de melhorar em que fase está, né? Então, eu gosto de falar de expansão. Às vezes, sua escola está com um projeto bem pontual. Transforma isso em alguma coisa mais consistente. Está fazendo só numa série, a gente sabe que isso é hábito. Coloque outras séries, expanda não só em conteúdo. Não, Tereza, aqui na minha escola já tem educação financeira, então faça a sua expansão com a comunidade escolar, né? Seja os funcionários, seja a família. Já está fazendo isso? Tem engajamento maior, então tem como sempre evoluir, né? Você quer opinião sobre, Tereza, o que eu faço na minha escola? Manda uma mensagem lá, talvez eu possa te ajudar com algum... Tereza, eu não tenho dinheiro para colocar um projeto desse, eu vou te dar umas dicas de como colocar um projeto de fácil acesso. Tem programas que têm acesso em escolas públicas, por exemplo, e muita gente não sabe. Se você estiver interessado, manda uma mensagem lá no meu direct e eu te dou uma ideia, né? O que você pode fazer, alguma coisa que você pode fazer na sua classe, ou se você quer uma coisa mais robusta, a gente te dá uma ideia lá. Bom, muito obrigado. Tá bom, eu que agradeço. Muito. Gente, adorei a participação aqui. Foi ótimo, adorei a troca. O Papo Educa é uma produção do Jornal Joca e você também pode sugerir uma pauta para o nosso podcast. Basta entrar em jornaljoca.com.br ou mandar um e-mail para joca@magiadeler.com.br e aí o assunto que você sugerir pode aparecer aqui no Papo Educa. Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau, pessoal!